Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, hoje eu, Edmilson Marmo Moreira, e a Karina, minha companheira de estrada e de viagem nessa vida, Karina Sinquete, vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito da campanha do Setembro Amarelo, mês dedicado à preservação do suicídio, que sempre a gente participa dessa campanha, os centros espíritas, a doutrina espírita, o movimento espírita, une com outras entidades para falar sobre a prevenção do suicídio, uma vez que a doutrina espírita traz tantos ensinamentos sobre esse tema, sobre essa temática. Mas nós resolvemos, eu e a Karina, dar um título um pouco diferente, né? Razões para viver e ser feliz, para que a gente possa focar mais no otimismo, na alegria de viver. Então eu vou passar a palavra para que a Karina faça suas considerações iniciais e depois eu vou fazer uma prece para que a gente possa ter um ambiente bem saudável, entrar em harmonia, para que a gente possa conversar sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Olá, pessoal, quero agradecer, mais uma vez a participação aqui. Hoje, estou participando aqui junto com o Edmilson. Ele me chamou para a gente debater um pouquinho sobre esse tema, falar um pouquinho sobre o movimento do mês do Setembro Amarelo. Apesar que a gente sabe que, apesar de ser um mês de conscientização, todos os dias são dias de conscientização. E a gente, em vez de pôr um título, mais sobre Setembro Amarelo, suicídio, a gente resolveu colocar sobre razões para viver, O que faz a gente querer permanecer aqui nesse momento? Então, o Edmilson vai fazer a prece agora para que a gente possa ter um bom trabalho. Muito bem. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos neste momento em que o nosso planeta passa por desafios e nós individualmente passamos também as nossas provas, os nossos compromissos. Nós vamos elevar o nosso pensamento pedindo amparo dos nossos amigos espirituais, de Deus, nosso Pai Criador. E nesse momento vamos lembrar daqueles entes queridos que estão no plano espiritual, por aqueles que passaram por momentos de dificuldade, por aqueles que optaram pela escolha de perder, de tirar a vida, que nós possamos elevar nosso pensamento, pensando no amor que nós temos a eles, dedicando, emitindo pensamentos saudáveis, pensamento de carinho, de amparo, de lembranças boas, para que eles possam ser beneficiados. Que Deus nos ampare nesse trabalho, que assim seja. E para começar, antes, eu combinei com a Karina da gente fazer uma espécie de pinga-fogo, de colocar algumas perguntas gerais e conversarmos a respeito do tema, deixando que as perguntas norteiem na nossa conversa, o nosso debate. Mas antes, eu vou fazer um recorte de dois trechos do Livro dos Espíritos, que é muito importante para que a gente sempre remeta a essa questão da felicidade. Então, olha para vocês verem. Na questão 920, Kardec questiona aos espíritos se o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa. E os espíritos responderam o seguinte, que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então essa resposta é muito importante, porque a gente entende que muito sofrimento que nós passamos, e às vezes as pessoas se desesperam, perdem a razão de viver, perdem a alegria de viver, por causa das dificuldades que estão enfrentando, mas os espíritos explicam que é a necessidade que nós temos do processo de evolução. Então é por isso, por ter que passar por esses desafios, que nós não podemos ser plenamente felizes, porque espíritos ainda imperfeitos que somos, nós temos muitos problemas a resolver, problemas interiores, de mudança, de atitude,
de comportamento, problemas psicológicos, né, conflitos de toda espécie. Então é muito difícil ser feliz trazendo uma bagagem ainda de problemas e, obviamente, ainda não sendo espíritos plenos. Então é muito normal que a resposta seja assim. Mas eles fazem essa ressalva, que nós podemos abrandar essas dificuldades e ser, tanto quanto possível, feliz aqui na Terra. O que remete à ideia de que talvez nós não estejamos sendo felizes o quanto nós podemos, né? Apesar dos desafios. E o outro recorte que eu trouxe para a nossa reflexão inicial é o seguinte, é um comentário de Kardec na questão 964, quando ele diz o seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Aqui não é a resposta dos espíritos, é o comentário de Kardec. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Lembrando que as nossas ações hoje produzem efeitos futuros, futuros próximos, futuros remotos, mas efeitos no futuro, porque toda ação tem uma reação. E, obviamente, o que vivemos hoje ainda, apesar das escolhas do momento, são reflexo do passado. Aquilo que foi presente no passado, projetado no futuro, nas nossas escolhas anteriores, para esse momento é o futuro de muitas escolhas anteriores. Então, muitas vezes, escolhas infelizes do passado nos trazem situações hoje de dor, de sofrimento, de dificuldade, além, obviamente, das necessidades que nós temos de progresso e, portanto, os desafios naturais da vida. Mas essas duas questões que eu separei, a resposta dos espíritos na questão anterior, 920, e o comentário de Kardec na questão 964, é para a gente perceber que nós temos desafios, não tem como fugir deles. Portanto, é por isso que é muito difícil ser plenamente feliz na Terra. Não é possível, porque somos ainda espíritos imperfeitos, vivendo com outros espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Mas nós podemos melhorar as nossas condições. E ao melhorarmos essas condições, teremos força e coragem e uma estrutura melhor para enfrentar os nossos desafios com mais otimismo. Então, dado essas considerações iniciais que a gente foi buscar na obra básica, eu agora vou passar as perguntas. E ao colocar as perguntas, eu e a Karina vamos conversando. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Karina, já que eu já falei um pouquinho, né? E deixar que ela, na condição até de psicóloga, de vivenciar isso no consultório, pudesse conversar com a gente, e depois também eu vou, se tiver oportunidade, eu comento mais alguma coisa. Essa pergunta, né? Por que as pessoas se suicidam? Como é que ela vê isso? A gente tem também a explicação dos espíritos, mas no dia a dia dela, da experiência sua, cara, o que você pode falar para nós sobre isso? Bem, essa pergunta, né, acho que quase toda vez que a gente vai explanar esse assunto, sempre as pessoas, né, levantam esse questionamento. Por que as pessoas se suicidam? Na verdade, o suicídio, ele é um fenômeno extremamente complexo, né? Primeiro, porque ele é baseado em várias causas, então ele é multicausal, né? Então ele pode estar dentro de uma perspectiva tanto biológica, como numa perspectiva psicológica, como em sentido sociológico, né? Então é muito difícil a gente saber exatamente em qual ponto, em qual momento está, né, essa pessoa está sendo atingida, porque, por exemplo, eu posso ter uma doença mental associada, né, transtorno de personalidade, bipolaridade, posso ter aspectos sociais, né, como a idade que eu estou vivendo, posso ter outros processos, né, ali sociológicos, de repente estou passando por uma crise financeira, de repente estou passando por um processo afetivo, então ele é muito difícil de dizer exatamente por que, naquele dado momento, a pessoa comete o ato de suicídio. O que a gente sabe é sempre que a pessoa ela entra num quadro, né, de pensamentos, ela começa a montar um planejamento até que ela chegue a uma tentativa, e dessa tentativa pode-se concluir ou não o ato.
Interessante. Tem uma questão que a gente vai entrar também, que é a questão de desses vários motivos, né? Esses vários motivos que a Karina está colocando, que é também a questão espiritual, né? Que nós vamos conversar isso também um pouco mais à frente. Mas, então, olha só, vem uma outra pergunta. Já que tem vários motivos e as pessoas tomam essas escolhas, né, vem essas ideias, igual a Karina falou, começa a haver um planejamento, gostaria que a gente conversasse também, cara, o que fazer para que a ideia do suicídio não tome corpo em nós? Existem 3 características, né, que a maioria das pessoas sobre o risco de suicídio, elas apresentam. Primeiro, a ambivalência. Quase sempre querem, ao mesmo tempo, né, alcançar a morte, mas também querem viver. Depois, a impulsividade. O suicídio ele pode ser também um ato impulsivo desencadeado por um evento negativo do dia a dia. Ou a própria rigidez da pessoa, né? Tudo ou nada. O único caminho é a morte. Não há mais nada para o que se fazer. Eu acho que a rigidez talvez seja uma das principais, né, situações que não devem tomar corpo na gente. A gente tem que sempre estar olhando, né? Eu falo que a gente, como psicólogo, eu brinco lá com meus pacientes quando eles chegam no consultório, né? Que eu sou somente o prisma lá do Pink Freud. Que às vezes você está olhando assim a situação muito preto e branco, vai precisar passar por uma outra pessoa que vai virar um pouquinho o ângulo da situação e aonde você vai abrir um leque de cores, né? E esse leque são as opções. E isso, quando a gente começa a acreditar que existem mais opções, que eu posso para resolver o mesmo problema, isso diminui muito as chances do tudo ou nada, da impulsividade, né? Que a gente acaba, não tem uma outra saída. Para tudo tem uma saída. Basta eu verbalizar, eu preciso comunicar. Eu acho que um dos fatores, né, também de prevenção é a melhora da comunicação. Todo mundo tem sentimentos de ambivalência, né? Quem é que nunca passou por uma situação de ambivalência, de medo, de não saber o que fazer, hora de querer resolver de uma forma, hora de querer resolver de outra. Então, é a gente focar muito nesse nosso processo de rigidez. Será que na hora que eu começo a pensar, eu começo a achar que não tem saída, né? Tem, para tudo tem uma saída. Hoje a gente tem profissionais que podem ajudar, tem o centro que pode fazer o acolhimento, tem tantas opções, né, que podem estar, a gente pode estar procurando antes da gente, né, tomar um impulso e determinar uma forma tão radical de resolver o problema que para a gente, né, como espírita, a gente sabe que também não é uma solução, né? E essa questão também da ideia que vai tomando corpo, né? Nós sabemos que essa ideia, muitas vezes a ideia fixa, leva à questão de aproximação de companheiros espirituais que sintonizam com aquela ideia. A gente sempre tem a ideia de obsessão, de inimigo, mas às vezes nem sempre isso ocorre, às vezes é simplesmente sintonia. E a sintonia, inclusive, com espíritos que foram suicidas, né? E aquele pensamento vai criando uma frequência onde há uma aproximação. Então, E eu quebrar. posso fazer um adendo aí, até o processo mesmo. Quando você entra num processo energético negativo, não é somente com as pessoas que estão do lado de lá. Porque você sabe que aqui, né, no plano terrestre, a gente tem muitas pessoas que estão vibrando, né, no negativo, no pensamento negativo. Então, a gente não se conecta somente com os obsessores e com aqueles que estão no plano espiritual que já, né, ou podem ter cometido o ato, ou podem estar nos influenciando por alguma dívida aí do passado. Mas a gente também está se conectando com o momento presente, com o que a gente está vivendo aqui na Terra. Né? Eu acabo me conectando sempre com as energias negativas das pessoas. Aí você já está, de alguma forma, abalado, de repente você encontra com uma pessoa que também ela está abalada, porque o negativo, o problema, ele faz parte do crescimento. Né, o sofrimento, ele vem para o nosso crescimento. Então, é muito difícil uma pessoa que não está passando por algum
processo em algum momento. Só que aí eu começo a perceber o quê? Somente o negativo de tudo. Eu não começo a olhar o sofrimento como uma forma de aprendizado. Então, acaba que há uma conexão nos dois planos. Então, acaba que fica muito pesado. Isso dispara um processo ansioso nessa pessoa, né? Acaba afetando esse psicológico, disparando um processo ansioso, que leva muito mais, né, a você querer resolver e concretizar o ato para a resolução de um problema. Eu ainda estava me lembrando, né, cara, sem entrar em detalhes, né, mas quantas vezes, a gente está falando da sintonia, e você deu esse gancho, né, não só a questão espiritual, mas também a sintonia entre encarnados, né, quantas vezes, e você, não só no trabalho clínico, né, mas quantas vezes até aqui em casa, né, você como terapeuta, você tem paciente que às vezes liga de madrugada, né, em desespero, né, e você vai dar atenção. E quantas vezes a gente conversando, ou eu mesmo, às vezes encontrei com uma pessoa que não estava bem, e a gente, até pela questão de casal, né, que está muito junto, então tem Quantas vezes você vem do trabalho, apesar que você tem um controle bem de focar lá no teu trabalho, fazer oração lá e tal, mas quantas vezes você vem e eu me sinto triste, começo a me sentir, né, porque e depois você fala, não, porque hoje eu tive uns problemas, né, e tal, atendi vários pacientes, e aí, quer dizer, essa sintonia, né? Ou eu, quando não estou bem assim, você sente. Quer dizer, a questão da mediunidade que todos nós temos, mas às vezes a gente não se dá conta nessa questão dos fluidos, dessas energias. Então, às vezes, nós nos aproximamos de pessoas que não estão se sentindo bem e a gente sintoniza. E no caso, por exemplo, eu e você, como a gente tem uma afinidade, nós estamos juntos, a gente percebe, até por causa de questão de humor, nós estamos acostumados a ver, não, você não está bem, você não está bem. Quantas vezes eu não estou bem e você está bem, passa um pouquinho, você está mal, eu viro bem, quer dizer, não, e é uma coisa bem difícil de cortar, né? Porque as pessoas também têm aquela ideia, né? Ah, dois, né, mocinhos elegantes e bonitinhos ali, né? Espíritas, né? Psicóloga, você ajudou, hein? seres evoluídos. Não, a gente é pessimamente, a gente está num processo como outra pessoa qualquer, a gente tem as nossas dificuldades também, até de desconectar com uma sintonia que não é nossa. Às vezes eu absorvo o Edmilson absorve de mim, a gente sabe que eu acho que é mais difícil, porque quando você não está consciente daquilo, né, mas o fato do esclarecimento, o conhecimento, ele por um lado é bom, por outro, né, ele te dá um grau de responsabilidade muito maior. E aí você sabe que você está conectado com aquela energia e você tem uma dificuldade, porque acaba que o negativismo acaba, de alguma forma, sendo às vezes até prazeroso. É prazeroso, por incrível que pareça, às vezes a gente quer estar naquele processo. Então, encerrar aquele ciclo é algo também bem complicado, né? Então, não existe uma pessoa melhor que a outra. Estamos todos no mundo de expiação e prova num processo de evolução praticamente iguais. Né? Se estamos em algum momento um pouquinho mais evoluído, é um passinho ou outro, coisa muito delicadinha. E aí para a gente ir para uma outra questão, fechando um pouco esse ponto que é muito importante, porque essa é a primeira questão da razão de viver, né, de ser feliz, é a gente primeiro perceber isso. Você falou assim, às vezes a gente percebe porque a gente está no meio, a gente, você como no seu trabalho, a gente na questão da doutrina, mas nem sempre a gente percebe. E muitas pessoas não se dão nem conta, né? Porque a maioria das pessoas não sabe nem que nós temos essas influências, que os nossos pensamentos afetam o pensamento do outro, a gente acha que está guardado dentro da gente, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de interação, de companheiros que pensam e outros sintonizam, mas a gente sabe que nós estamos no mar, do oceano de pensamento, de energia. E aí, se a pessoa já tem uma tendência, já está deprimida, já está triste, essas ideias vêm e ela sintoniza com outros que estão na mesma ideia, sejam encarnados ou desencarnados. Então, a gente tem que começar a perceber isso. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente sentir isso, a gente tem que ter, como você falou, às vezes a gente até gosta, né? Sente aquele, dependendo do que está acontecendo na vida, ou com quem você está tratando, aquele sentimento de se fazer de vítima, ou se colocar na posição de vítima, mas a gente precisa lutar contra essas ideias fixas, principalmente quando elas estão no início, porque elas vão ficando fortes, elas vão ficando cada vez mais, e a gente vai se alimentando daquilo, começa a criar
ilusões, daqui a pouco a gente está criando um cenário que não faz parte da realidade, mas que a gente se sente dentro daquele contexto. E aí a gente cria um cenário de sofrimento que é maior que o sofrimento que a gente já está passando. E isso vai aumentando. Então, vamos lá, vamos ler mais uma perguntinha aqui. Essas perguntas é para nortear, né? Seguindo até uma ideia aí do nosso saudoso Richard Simonetti, que sempre colocava essas perguntas. Eu acho que isso facilita muito, principalmente quando nós estamos fazendo um trabalho em grupo, né? No caso aqui, em dupla. Por que tantas pessoas se matam quando o parceiro interrompe o relacionamento afetivo? Eu ia deixar essa pergunta mais para frente, mas essa questão é importante porque nós temos visto muito questões relacionadas às relações, né, entre as pessoas, né? E aqui, claro, marido e mulher, companheiro, esposo, namorado, namorada, seja qualquer tipo de relacionamento afetivo, mas muitas vezes até de amizade, etc., né? Então, há um rompimento e as pessoas acabam perdendo, porque elas se pautam muito se apoiam muito naquele relacionamento, né? Então, eu queria que a Karine conversasse um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente coloca mais alguma coisa e vamos colocando algumas ideias. Mas a gente quer focar aqui, pessoal, na ideia de que esses problemas muitas vezes surgem e às vezes leva a pessoa a escolhas infelizes, não só o suicídio, mas escolhas infelizes mesmo, né, tornando a vida mais difícil. E se a gente quer ser feliz, ou ser feliz na medida da possibilidade que o planeta nos oferece, como na pergunta 920 que nós lemos, a gente tem que começar a enxergar os desafios de frente e tentar enfrentá-los com um pouco mais de leveza, o que não é fácil, mas é importante. Então, deixa a Karina falar um pouquinho e aí depois a gente vai conversando. Bem, quando chega nessa parte, né, amorosa, né, afetiva, as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar, né, e ela é uma das causas também, né, e ela pode estar relacionada também às causas, né, que a gente falou aqui, que são as possíveis causas do suicídio. Primeiro, a biológica, porque a pessoa pode sofrer de um processo obsessivo ali, né, compulsivo, ele pode sofrer de um transtorno de humor, onde ele coloca essa pessoa como centro, né, do seu universo, pode estar também dentro dos processos, né, psicológicos, porque ela acaba cometendo, você terminou comigo, e eu num ato de impulsividade, eu acabo indo lá e fazendo, ou pouca resiliência ao processo, né, do término, essa falta de resiliência que a gente enxerga, que a gente acha que a gente tem que estar conectado a uma pessoa, que essa pessoa vai ser a salvação de todo o nosso processo, ou então no sentido sociológico mesmo, né, que acaba suicidando por um movimento egoísta, para não ter sofrimento, acaba sendo uma forma de livrar da dor daquele momento. Por isso que os processos de autoconhecimento são muito importantes, porque eu não posso estar, né, entregando o meu viver e o meu caminhar nas mãos de uma pessoa, né, porque senão isso também fica muito pesado, porque você imagina só, eu tenho a minha vida, o Edmilson tem a dele, e nós temos a nossa vida em comum. Se um dedica, né, totalmente ao outro, e um não vive sem o outro, uma das partes vai se sentir extremamente pesada. Vamos supor que eu não viva sem o Edmilson, que eu tenha, né, um processo que, eu sem ele eu não sou ninguém, ele que me faz feliz, ele que é a pessoa que desperta o que há de melhor em mim. E aí, se eu, de repente, né, eu ficar sem esse meu objeto, como é que eu vou sobreviver? E é onde isso gera um movimento muito grande. Então, a gente tem que estar sabendo muito bem, né, num relacionamento, nós temos o eu, o você e o nós, né? Mas a gente foi feito para caminhar sozinho. As nossas, né, a nossa missão aqui, as nossas provações, a gente tem que saber, né, trabalhar isso e caminhar sozinho. Porque muitas vezes eu vou ter colaboradores nessa jornada e tem outros colaboradores que não vão dar conta do processo, e a gente sabe que tem o livre-arbítrio, Deus nos dá esse movimento do livre-arbítrio de dizer, olha, você não deu conta da sua prova agora, você pode protelar a sua prova para outra, né, para outra reencarnação. Mas a gente não precisa entrar num ato extremo, né? E fora que eu brinco, né, eu falo no consultório muito
para as pessoas quando falam, né? Ah, porque eu acho que eu não dou conta, eu vou morrer. Eu falo, olha, viúva é quem morre, viu? Viúva é quem vai pro lado de lá, né? Até porque a outra pessoa, por mais triste que ela fique de você né, ter cometido uma situação dessa, a vida vai ter que continuar. Eu acho que é isso que também pessoas que cometem isso quando chegam no plano espiritual, né, e eles começam a ver a situação do lado de lá, eles se revoltam extremamente. Por quê? A vida não para, a existência não para, nós vamos ter que continuar. Essas pessoas vão se relacionar, essas pessoas vão sorrir, elas vão ficar alegres. Então, aí isso gera uma revolta, né? Olha, eu aqui do lado de cá sofrendo e você aí, né, querendo casar de novo, querendo seguir a sua vida. Então, isso gera um movimento de mais revolta ainda. Mas a gente tem que estar sempre, né? Quando eu estou percebendo que eu estou num movimento adoecido dentro de qualquer relacionamento, procure uma ajuda. Né? Se aquele relacionamento está te causando um sofrimento, se está em desequilíbrio, ao ponto de eu pensar que eu preciso tomar um ato radical para sair da situação, né? Então vai atrás de uma outra ajuda. Lembra que tem pessoas que estão preparadas para te ajudar a enxergar o processo por um outro ângulo e que vão te dar alternativas para que você não entre numa alternativa extremamente radical. E essa questão também é interessante porque remete à questão do amor, né? Claro, um amor romântico, o amor nas suas várias nuances, já que a gente ainda não consegue ter esse amor integral. Então a gente tem o amor romântico, o amor fraternal, o amor de pai para filho, de irmãos, né, de amigos, mas o amor, a gente tem que aprender que amar é um alimento da alma, né? E não pode ser uma coisa que nos aprisione. Então é difícil, porque a gente vai à questão do apego, a gente se apega àquelas pessoas, né, àquele que a gente gosta, mas a gente tem que aprender a amar sem prender. Né? E a Então, gente não tem somente uma fonte de amor, né? A gente se prende muito ao amor romântico, mas em quantas fontes de amor estão à nossa volta o tempo todo? O amor pela família, o amor pela natureza, o amor pelos animais, né? O amor pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Quantas outras fontes de amor que eu posso estar, né, de certa forma, me amparando, principalmente nesse processo dolorido. E eu vou encontrar outras pessoas que vão partilhar esse amor esse romântico, né, com a gente, que vão estar uma hora, né, aparecendo uma outra pessoa que não vai substituir, porque ninguém é, né, substituível, mas, porém, vou traçar uma nova rota, vou viver, né, coisas com outra pessoa que podem ser tão importantes, tão prazerosas e de tamanho crescimento quanto o que eu estava vivendo anteriormente. Eu gostei do jeito que você falou agora, antes da gente passar para a próxima pergunta, né? A gente costuma falar, ninguém é insubstituível quando a gente acha que é insubstituível no trabalho, que só eu sou capaz de fazer aquele trabalho, e aí você falou o contrário, né? Ninguém é substituível, no sentido do sentimento que eu tenho pela pessoa, é meu, e vai sempre estar ali, né? Se eu conseguir cultivar, gostei desse jogo de palavras, né? Porque, nesse sentido, mesmo que eu abra espaço para outras pessoas, se eu tenho um sentimento bom para a pessoa, aquilo lá não é substituível, né? Deve ser aumentado. O amor sempre vai ter espaço para crescer. O problema não é eu ter o sentimento, né? O problema é que eu quero que a pessoa aceite esse sentimento goela abaixo, né? Às vezes a pessoa nem quer mais o processo, né? Não está preparado, não se sente mais pronto, mas porque eu te amo, você tem que entender que eu te amo e você tem que aceitar e tem que ficar do meu lado. E isso é um ato de extremo egoísmo da nossa parte também, porque quem ama liberta, né? Ele não aprisiona. O amor é feito no processo de liberdade e a gente tem, né, aí no Deus a forma que ele nos ama, que ele nos dá total liberdade. Ele não nos aprisiona em nenhum momento. Nós somos os maiores causadores das nossas próprias prisões, né? Até nisso ele nos dá liberdade pelo tamanho do processo do amor que ele tem pela criatura. Eu tinha deixado uma pergunta, mas se der tempo a gente comenta no final a respeito da questão da obsessão. Nós já falamos um pouco dessa questão de sintonia. Como nós temos algumas perguntas que nós organizamos, se der tempo a gente volta
porque aqui é uma coisa muito importante, essa questão da obsessão, né? Mas eu vou deixar essa pergunta para o final, se houver tempo. Senão a gente trabalha isso também num outro estudo e aprofunda essa questão. Mas eu queria trabalhar, nesse momento, uma coisa importante também, que é a questão do suicídio inconsciente, ou suicídio também chamado de suicídio indireto, que é aquelas situações de vida onde a gente muitas vezes expõe a nossa vida em risco sem inconsciente, no sentido que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. Quer dizer, a gente tem consciência de que aquilo faz mal, mas eu não tenho consciência que aquilo é um suicídio. E aí a gente remete até a história de André Luiz no livro, quando ele relata em Nosso Lar, que ele foi tratado no plano espiritual como suicida, e ele se revoltava com aquilo, porque ele não queria ter morrido, né? Ele não se deu conta que as ações dele levaram ao suicídio. Não só ações do uso excessivo de álcool, né? As noitadas que ele passou, mas também, como ele, num diálogo muito interessante, que o médico vai explicar para ele, que quando a gente vai pensar que o ódio, né, que a raiva, seriam temas de um diagnóstico, né? Porque quantas vezes ele guardou raiva, quantas vezes ficou magoado, xingou alguém, ficou guardando ressentimento, e isso nos faz mal. Então, amarrando nessa questão do bem viver, né, trazendo já um pouco para essa questão do bem viver, nem tanto para discutir o suicídio consciente no sentido do sofrimento, porque nós estamos falando do suicídio, mesmo da ação que a pessoa tem contra a própria vida, mas aqui, de novo, a questão das ideias, né? Aqui, de novo, a questão de comportamentos, porque se a gente começa com comportamentos que não são muito saudáveis, logo a gente está tendo uma vida desregrada, logo a gente está tendo uma vida infeliz, e aí daqui a pouco leva a situações, e aí muitas vezes leva a um suicídio consciente, porque a vida começa a não acontecer da forma como a gente espera, porque a gente fica doente, a gente fica mal, aí a gente começa a se sentir vítima, porque o outro faz, eu não faço, porque o outro pode, eu não posso, a gente começa a achar que o outro tem uma vida melhor, porque ele pode abusar e eu não posso, então eu não abuso, não é porque eu acho que é certo, eu abuso não porque eu acho uma questão moral, mas porque eu não posso, né? Porque o meu corpo não me permite, mas eu gostaria. Então vamos conversar um pouquinho disso, já dei uma deixa aqui para a gente falar um pouquinho, ver se a Karina quer falar alguma coisa. Quando você estava comentando, né, eu estava refletindo assim até o tanto da misericórdia divina, né? Primeiro, porque cada vez mais eu chego ao processo, né, à conclusão que nós viemos nesse movimento e que para superar esse movimento existencial que a gente trabalha sempre no processo do equilíbrio, né? Nem tanto, nem 8, nem 80. É trabalhar um processo de equilíbrio. Na psicologia, o processo de equilíbrio não é uma linha reta, né? Linha reta, no monitor cardíaco, você partiu, né? Você desligou. A gente sabe que a gente vai ter processos de variação ao longo da existência o tempo todo. Ora, nós vamos estar, né, num processo mais radical, ora menos, mas a gente vai estar sempre lutando com esse movimento. E você vê que incrível, né? Muitas vezes a gente está, no caso do suicídio indireto, quantas vezes a pessoa entra numa viciação, ela entra numa impulsividade, ela entra numa compulsão, e Deus é tão misericordioso que Ele nos deu, né, de certa forma, um presente como sinalizador, que são as doenças. Muitas das nossas doenças, eles são meios para sinalizar, né, para a gente, assim, olha, acorda, olha que você tá comendo demais, eu vou te dar um diabetes, olha, vou te dar uma pressão arterial, olha, você tá com muita mágoa, você tá magoado demais, faça essa entrega, vou ter que vai aparecer um câncerzinho aí no seu corpo, e tantas outras doenças que acabam o nosso organismo sinalizando que são frutos desse processo, que, de certa forma, ele ainda nos dá um lembrete, né? Ele põe o nosso corpo para nos lembrar e para remeter. Olha, você está passando do limite, você está indo além do que é necessário, presta atenção no que está acontecendo. Então, olhem que as doenças, muitas vezes, elas chegam na nossa vida como um processo de aviso, como uma segunda chance. Até o fato de ser inconsciente,
né? Quando eu, de repente, pareço com diabetes, eu tenho que me questionar, tá, mas o que me levou a ter esse diabetes? Porque eu não fiz mais exercício, eu fiquei deprimido, parado dentro de casa, ou porque eu estava comendo e abusando, né, da comida, e por que eu estava abusando? Então, toda vez que a gente recebe algo, né, que a gente recebe uma doença, que a gente recebe alguma coisa, se questione por quê? Por que eu estou recebendo esse processo e o que eu estava fazendo de errado para estar passando por esse movimento? Então, a misericórdia divina é algo assim fantástico, né? Eu falo que Deus, ele é muito misericordioso e ele criou várias situações para sinalizar, né? Porque o nosso corpo humano ele pode sinalizar os nossos problemas aí das mais diversas formas, né? Tanto na forma de pequenas doenças como movimentos bem mais graves. E é interessante, você me fez lembrar, né, do livro Ação e Reação, também do Espírito André Luiz, quase no final dos últimos capítulos, onde o instrutor do uso vai explicando para ele algumas ideias e falando do tipo de dor, né? Então, dor evolução, dor expiação, e ele fala da dor auxílio, que é essa dor muitas vezes que a gente tem, às vezes uma dor no final da vida, né? Uma doença, mas também a dor para evitar situações piores, para nos frear, né? Ou, que vem realmente como um alerta. Isso é muito interessante. Então, aqui dentro da nossa conversa, é importante a gente trazer esse tema dentro do enredo que nós estamos conversando, porque nós estamos falando do suicídio consciente, né, das escolhas que as pessoas fazem, mas o inconsciente também é muito importante, está muito ligado a tudo isso, porque nós estamos falando de viver bem, né? E às vezes, quando nós estamos num processo de depressão, num processo de tristeza, de angústia, né, é muito difícil, existe a questão até física, né, tem que ir no médico também, são vários terapeutas, né, é um psicólogo, é um psiquiatra, é um nutricionista, às vezes é mudar a alimentação, né, tem vários, o fisioterapeuta, eu não sei se você queria falar, porque eu marquei E aqui. Deus, e você vê que como Deus é misericordioso, né? Que ele não só nos mandou os sinais, como ele mandou pessoas para ajudar nesse processo, né? Porque as pessoas falam, mas um psicólogo vai me ajudar, um psiquiatra vai me ajudar, o remédio vai me ajudar. Olha quantas situações. Deus, ele simplesmente ele não deu o processo para você e falou, ó, toma e se vira. Não, ele ainda pensou na criatura e criou profissionais para que pudessem aliviar essa dor, que pudessem, né, estar ajudando. E a gente tem que estar aberto à ajuda. Eu acho que o processo principal é quando a gente percebe que algo está errado, a gente tem que se abrir ao novo movimento, se abrir às ajudas que estão à nossa volta, não ser orgulhoso, né? Não entrar no processo de pré-conceito. Quantas pessoas chegam, às vezes, no consultório e falam, olha, eu poderia ter vindo antes aqui e perceber o tanto que eu melhorei, o tanto que foi importante, mas eu tinha um preconceito, porque eu achava que se eu procurasse, eu ia ser taxado como louco, como uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não desse conta das situações da minha vida sozinho, como uma pessoa fraca, né? E na verdade não. Eu acho que quando a gente aceita o processo de ajuda, a gente está provando não para os outros, porque a gente não vive em função dos outros. A gente está provando para a gente, né? Para a gente mesmo que a gente é forte, que a gente consegue, até porque a gente é uma ligação de uns com os outros. Eu estava, antes de começar, estava assistindo um trechinho de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele fala, né, que a gente tem que parar com essa, que hoje a gente vive muito assim, cada um por si, Deus por todos. Não, se a gente continuar pensando assim, vai ser como Mahatma Gandhi falou, né, uma hora vamos, né, olho por olho, dente por dente, vamos morrer todos cegos, porque a gente vive em grupo, a evolução o caminhar, nós estamos, de certa forma, uns apoiados no outro. Então, não estamos sozinhos, né? Nos momentos de solidão, uma das coisas que a gente mais sente é como se não tivesse ninguém à nossa volta. Mesmo a gente estando num processo onde muitas pessoas estão ali junto,
Mas eu acho que o primeiro passo é a gente dizer e sinalizar, melhorar nossa comunicação. Não estou bem, né? Preciso falar, preciso de ajuda, ou preciso pelo menos ouvir, não consigo falar, mas eu quero pelo menos poder, alguém que possa falar alguma coisa para mim, que eu possa receber uma energia diferente, né? Que eu possa me conectar nesse momento com uma pessoa que esteja numa energia melhor que a minha. E eu estava pensando também, né, que as pessoas que estão passando por esse tipo de dificuldade, com todo esse amparo, quando elas vão atrás, né, porque às vezes não vão, às vezes a família tenta, leva e a pessoa resiste ao tratamento, resiste à busca de ajuda, resiste aí no centro espírita por preconceito, ou mesmo na igreja, né, pedir ajuda para o seu sacerdote, né. Mas um ponto importante é o seguinte: a gente precisa, quando a gente se sente mal, a gente precisa ter coragem para querer mudar. Porque às vezes até a ação de fazer pequenas coisas que nos fazem bem, quando a gente está acomodado ou quando a gente não está fazendo, mudar essa rotina é difícil. Vou dar um exemplo bem simples, pessoal, mas que é mais não no sentido de ser exemplo, mas no sentido de estímulo. Né? A Karina sabe o tanto que eu gosto de andar de bicicleta, né? Mas assim, e é uma coisa que me faz bem, né? Então, quando às vezes, até eu lembro que quando às vezes eu passo um tempo sem andar e começo a ficar muito nervoso aqui em casa, a Karina, vai andar de bicicleta, vai andar de bicicleta. Estou precisando andar de bicicleta, é meu remédio, né? Mas eu lembrei disso por causa de uma coisa interessante. Por exemplo, você passa umas 2, 3 semanas sem andar, por questões profissionais, de tempo e tal, você às vezes negligencia, porque isso também faz parte, nesse caso para mim, cuidar da saúde, né? Estar bem fisicamente para poder estar bem mentalmente e viver as minhas experiências profissionais, espirituais, né? Mas quando você entra num processo de estresse, né, de depressão, de ansiedade, às vezes você não faz aquelas atividades, né, que seriam bons, que seriam saudáveis. Mas e aí o que acontece? Você vai entrando naquele ciclo vicioso de depressão, de ansiedade, de tristeza, de nervosismo e tal. E aí, mesmo sabendo que você gosta, se você levantar, eu gosto de pedalar de manhã, então por isso que eu falo levantar, ir lá, pedalar, nos seus 5 minutos de pedal, você já vai estar se sentindo bem, e aí seja o que a pessoa gosta de fazer, seja um exercício, seja correr, ou seja uma coisa de tocar um violão, um instrumento, uma arte, o que ela gosta de fazer. Você sabe que depois de um pouquinho que você está fazendo aquilo, você já vai começar a sentir bem. Mas aquela ação de levantar, de sair daquele estado, principalmente porque você não está naquela rotina, você perdeu um pouco aquele condicionamento, e aqui eu não estou falando de condicionamento físico, aquela rotina, né? É muito difícil. Então, quantas vezes a gente procrastina? Hoje não, hoje está frio, hoje não sei o quê, hoje está quente, não, hoje eu tenho aquele compromisso que você, na verdade, poderia fazer um pouquinho depois. Então, aqui vai mais uma dica no sentido de razões para viver e ser feliz. Que, às vezes, aquilo que a gente gosta, eu estou falando de uma coisa que eu gosto, e eu sei que, às vezes, se eu parar, vai sendo difícil retomar, porque a gente vai se acomodando naquela tristeza, naquela ansiedade, naquela preocupação. Então, quer dizer, você não se dá aquele prazer, não se dá aquele presente. Quando você está na rotina, é mais fácil manter. Quando você não está, é muito difícil. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa ir ao médico, ela sabe que precisa, mas ela às vezes não tem forças nem para sair da cama, nem para sair de casa. Então, aqui, nós precisamos vencer esses primeiros momentos, esses primeiros dias. Cara, o microfone eu pus muito aqui por causa do retorno. Pode falar de novo? Ele silenciou meu microfone aí. Por isso que a gente vive em grupo, né? Porque muitas vezes, né, a força que eu não tenho, ela vai vir, né, de outra pessoa. Por isso que a gente está sempre cercado, né? Nós somos uma corrente, né? Uns ajudando os outros de alguma forma. E a nossa função nos momentos também é a gente não se prender ao orgulho, ao medo, né? A uma série de situações que são pessoais. Vamos deixar, vamos dar uma chance. Se hoje eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, eu vou pelo menos pela pessoa que está ali do meu lado, que está me incentivando, que está passando essa energia para mim. Muito bem, tem muita coisa para a gente falar sobre cada tema que a gente separou, mas vamos usar um pouquinho para frente, que tem mais algumas coisas importantes para a gente comentar no que nós selecionamos. Então, o próximo tema é um tema muito importante para mim, principalmente que trabalho com jovens. Queria que a Karina começasse falando um pouquinho como é que ela vê essa questão do aumento do suicídio envolvendo jovens. Nós temos visto isso bastante, né? Então, né, na sua experiência, eu quero que você remete a esse tipo de situação, e aí eu falo um pouquinho também
de algumas questões espirituais que a gente pode identificar. Hoje eu observo muito o processo de frustração, né? As pessoas, cada vez mais, os jovens têm uma dificuldade muito grande de trabalhar o processo de frustração, a baixa tolerância à frustração. Mas por que será que isso vem acontecendo? Talvez pelo movimento, né, tecnológico cada vez maior que a gente está vivendo, o tempo de resposta para tudo é muito rápido. Então, vamos pensar uma pessoa, né, antigamente ele queria um computador, hoje também estava vendo uma palestra, o rapaz falando, né, eu queria o meu primeiro computador para jogar, e eu pedi para minha mãe, eu tinha 12 anos de idade, ela não tinha condições, ela ganhava um salário mínimo e não tinha condições de me dar. Então, eu não tive esse movimento, eu fui frustrado, e eu criei situações para chegar a poder comprar esse meu primeiro computador, né? Que foi vendendo, ele começou a vender chocolate na escola, na rua. Por quê? Porque era o sonho dele, era ter esse computador. Então, ele não podia receber da mãe, que ia tirar, né, da família o ganho ali do pessoal, e ele criou uma nova situação. A frustração para ele foi um processo que alavancou, né, a determinante para um processo para ele conseguir comprar esse computador. Hoje a gente vê que o quê? As pessoas entram no processo da frustração, elas entram num quadro de ansiedade muito grande, e dentro desse quadro de ansiedade, o jovem acaba, né, sendo extremista, que já é da natureza do jovem, né, viver 8, 80. Então, ele entra nesse quadro ansioso e ele acaba tomando uma medida radical para solucionar o seu problema, a sua frustração, a sua dor. Então, eu vejo hoje, se eu fosse pontuar, né, essa questão entre os jovens, eu diria que está muito ligado ao processo de frustração, que as pessoas não sabem lidar mais com o processo de frustração. Você ouvir um não, você ouvir que hoje eu não posso, ou amanhã eu vou poder fazer, aquilo gera um sentimento de inferioridade, vários outros sentimentos de ansiedade, e que muitas vezes levam a pessoa a querer desistir do processo e não correr atrás, como o moço fez, né? Se eu queria alguma coisa e não tive como, por que eu não fui atrás para batalhar pelo que eu quero, correr atrás do meu objetivo? Isso nos torna até mais empreendedores, né? Porque o ser empreendedor é você ter um problema e criar uma solução para aquele problema. Então, se a gente cria uma frustração, meu pai não pode me dar, me disse um não, e eu não resolvo isso de uma outra forma, eu não estou sendo um empreendedor com o meu problema. Eu estou parado ali e não vai resolver. Você vai permanecer no mesmo lugar. Então, é a gente criar, né, uma solução para o nosso problema. Ah, mas às vezes eu estou infeliz com a minha aparência física. Vai atrás de um exercício, vai atrás de um profissional, vamos mudar, né? Ah, mas eu acho que eu tô feia, sou feio, mas você é só o que o seu exterior, você não tem mais nada, né? Então vamos aprender a ver a vida por outras alternativas e buscar soluções, né? Passar a ser pessoas empreendedoras do nosso próprio movimento existencial. E a gente precisa, no processo de educação dos nossos jovens, dos nossos filhos, né, dos nossos estudantes, da mocidade espírita, enfim, para nós que temos, todos aqueles que têm contato com jovens, assim, professores, né, o processo da educação é muito importante, né, e a educação no sentido, igual está no Livro dos Espíritos, quando trata da lei do trabalho, Kardec comentando, né, a arte de criar hábitos, no caso, bons hábitos, né, é importante, porque as coisas vêm muito fácil nesse mundo que as coisas são muito efêmeras, né? Se consomem muito rápido. A gente na nossa infância comprava uma televisão, durava quase que a vida toda, né? 20 anos, 15 anos, né?
né? Durava, você comprava alguma coisa, durava anos. Como também pagar demorava anos, né? Hoje eu de saímos de manhã, a gente estava questionando, né? Por que os nossos pais não deixavam, às vezes, a gente nem brincar com os brinquedos. Aí eu lembrei de uma frase, né, que meu pai falava sempre, né? A gente pedia uma boneca no Natal e às vezes os nossos pais iam pagar esse presente até o meio do ano seguinte. Então, aquilo tinha um sacrifício muito grande. Hoje a gente tem várias alternativas mais baratas, né? Hoje a gente tem muitos sites, só que a gente entra também num processo de adoecimento que eu não sei esperar. E quem não sabe esperar, não sabe valorizar quando vem também. Porque, vamos combinar, a gente também apreciava muito mais. A gente não tornava o movimento tão descartável. Se você ganhava uma boneca uma vez por ano, você brincava um ano inteiro com aquela boneca, você apreciava aquela boneca, você gostava dela, você era uma coisa que se aproveitava. Hoje, como o fluxo é muito grande e tem muitas alternativas, tem crianças que às vezes ganham uma, na semana seguinte já quer outra, e já quer outra, e já quer outra. E é uma insatisfação constante. Não há uma apreciação daquilo por muito tempo. Tudo fica muito frágil, né? Fica muito volúvel. A gente não se apega a nada, né? Você vê que até nas nossas relações mesmo, né? O Zimbabwe fala dos amores líquidos, porque as pessoas não se prendem por muito tempo, por quê? Porque você já sabe que ali eu largo de você e pego outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Você não vive aquela situação inteira, você acaba, não tem começo, meio e fim com aquela situação. Muitas vezes você no começo, não gostei, essa boneca não é o que eu queria, não. Eu quero outra. Amanhã minha mãe vai ter que ir lá e comprar outra. Então não é assim que funciona a nossa vida. A gente tem que aproveitar as situações que a gente está vivendo, com começo, meio e fim. Esse é um tema também que daria muita discussão, né? Muita coisa para a gente conversar a respeito dessa questão dos jovens como um todo, né? Mas no caso da educação dos jovens e a educação para a vida, né? Que vai remeter a um jovem com mais condições de enfrentar as frustrações que a vida vão proporcionar, né? É muito complicado. Recentemente eu vivenciei uma experiência na universidade, não é a primeira vez que isso acontece, é curioso, né? De um aluno que tinha uma questão, recebia um auxílio, e esse auxílio, o compromisso dele, esse auxílio, era não ser reprovado por falta, né? Mas nós estamos aí num ambiente remoto, né? E o compromisso, então, quer dizer, a falta, ele não tem falta se ele entregar as atividades. Mas, então, se ele não entregar, ele toma falta, já que não tem a presença física, né? E o aluno estava quase perdendo o auxílio, porque ia ser reprovado por falta. Então, às vezes você vê. E aí depois ele ainda veio conversar, professor, por favor, me dá uma chance. Aí eu acabei dando uma chance para ele entregar atrasado, mas olha para você ver, o compromisso dele era entregar a atividade, né? Ele não entregou a atividade, estava para ser reprovado por falta, ele sabia que a atividade era que dava presença. E essa atividade dava uma manutenção de um auxílio que ele precisava. Então, assim, é uma irresponsabilidade, assim, no sentido, assim, não digo que a pessoa agiu de má fé, mas é aquela coisa assim, joga para frente, não assume o dia de hoje, não vive o presente, não faz o que tem que ser feito. Então, a questão de ser feliz também é uma questão de assumir responsabilidade. A gente quer ser feliz curtindo as coisas, sem pagar o preço que ela tem, que as coisas têm. Você primeiro merece, depois você recebe outra coisa. Então, aí depois, por exemplo, se você não desse uma segunda chance, ainda vai falar assim, tá vendo? Olha só, eu precisava desse auxílio, o professor não me deu uma chance e eu perdi o auxílio. E aí eu vou usar a metáfora que meu pai de vez em quando usa com a gente, né? Venha a nós sempre, né? Vosso reino nada. Por quê? Porque a gente ainda acha que tem obrigação, né? Mediante a situação. Mas cadê a nossa responsabilidade mediante as situações, né? Ninguém está impedindo você de ter aquilo, muito pelo contrário. Mas qual que é o seu grau de, né, responsabilidade com as coisas que você tem recebido? E não é só financeira, não.
Quantas coisas a gente recebe na nossa vida o tempo todo e qual é o nosso grau de responsabilidade em relação ao que a gente está recebendo. E eu comentei só esse exemplo, você fala, mas o que isso tem a ver com suicídio? Pode dizer o seguinte, é que como os jovens estão crescendo muitos têm, é claro, responsabilidade, etc., mas muitos estão crescendo nessa coisa líquida, qual a Carolina colocou, e de transferir responsabilidade, ou de receber tudo pronto, quando chega aquele momento que não vai estar o pai, a mãe, ou a pessoa, e a vida vai chegar aquele momento de cobrar, porque ele precisa vivenciar, ele precisa aprender, ele precisa crescer como espírito, como ser, aí ele se frustra, e aí ele começa a entrar em depressão, porque as coisas começam a não acontecer do jeito que ele gostaria que acontecesse, porque aquela facilidade não vai acontecer sempre, e esse é o problema. E a gente como pais, né, até a gente como pais, fazendo um comentário, a gente também tem um grau de responsabilidade, porque o excesso de doação que nós fazemos atualmente para os nossos filhos, a gente ajuda somos colaboradores para que ele não trabalhe as suas frustrações. A gente, pelo pseudo dózinho, a gente ter dó, a gente mata o potencial de crescimento de qualquer ser humano. Se eu tive condições lá atrás de fazer, por que o meu não vai ter? Por que eu quero evitar o sofrimento, né, daquele ser? Qual que direito eu tenho sobre esse movimento? Sabendo que cada vez que eu evito o crescimento, né, a frustração, a dor para aquele ser que está aqui do meu lado, indiretamente eu estou privando o movimento dele de crescimento. E muitas vezes é muito difícil para os pais entenderem. Eu não tive lá atrás, eu passei dificuldades, hoje eu vou fazer tudo. Não, fazer tudo, você não está colaborando com essa pessoa. O sofrimento, ele é necessário para o crescimento. Tudo, né, a nível de crescimento, de melhora, de certa forma ele dói. Vamos pegar uma pérola, né? A pérola é um grão de areia que caiu dentro de uma ostra e provocou extrema dor para que ela pudesse fazer um movimento, né? De criar aquele objeto tão bonito, tão lindo. Muito bem, nosso tempo vai se esgotando. Eu agora vou selecionar as últimas perguntas aqui para a gente conversar um pouco mais de forma mais objetiva, para a gente vencer dentro do nosso tempo que nós temos. Mas, sem ir para o nosso finalmente, cara, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, né, no tempinho que nós temos aqui, a respeito como é que os familiares, os amigos, as pessoas que estão próximas, voltando à questão central que é do suicídio, né, podem perceber, né, que a pessoa que está ao nosso lado está com pensamentos suicidas, com atitudes assim que pode levar a essa situação. Eu acho que o mais importante, isso eu repito em todos os lugares, né, os quais eu fui chamada, e que eu já falo desse tema. Primeiro, a gente tem que estar conectado com as pessoas à nossa volta. A gente tem que, de alguma forma, estar olhando olho no olho, estar perguntando, né? A percepção nossa sobre o outro, ela está muito individualista. Eu só estou preocupado com o meu eu não olho a minha volta. Quantas vezes você vai trabalhar, às vezes você percebe que seu colega de trabalho não está bem, mas eu fico, né, com medo de perguntar qualquer coisa, ou eu fico com medo de acabar adotando um problema que não é meu. Então, eu nem pergunto para ele, olha, estou achando que você não está bem hoje, parece que você está meio triste. E a gente tem que estar percebendo muito as pessoas à nossa volta. O nosso olhar sobre o outro, ele tem que ser mais apurado. Vamos pegar, antigamente, a gente chegava em casa, quando a gente estava chateado com alguma coisa, o pai ou a mãe, só de olhar para a gente, já virava e falava, o que aconteceu? Né? Hoje, muitas vezes, a gente passa por esses filhos e a gente nem percebe. A gente nem olha nos olhos dos nossos filhos, a gente nem para, nem tem um momento para estar com essas pessoas. Então, como é que eu vou perceber alguma coisa? E o suicídio, ele é uma situação que ele afeta, né, muito a família, porque no ato, né, na situação do suicídio, ele afeta pelo menos 50 pessoas à sua volta,
Por quê? Porque quase todo mundo vai acabar pegando um sentimento de culpa. Por que que eu não vi? Por que que eu não percebi? Por que que eu não estava lá? Por que que eu não falei uma palavra amiga? Né? Então, ele já é um fenômeno que afeta, né, uma grande quantidade de pessoas à nossa volta. Então, saia do seu mundinho, né? Nós vivemos em grupo, não é à toa. Se fosse para viver sozinho, Deus punha um a cada 200 quilômetros do outro. Não dava nem para você dar tchauzinho para outra pessoa. Não, ele nos põe em grupos, né? Nosso primeiro grupo é a nossa família, depois os nossos grupos sociais. Então, de alguma forma, eu tenho que estar conectado com essa pessoa, percebendo a energia dessa pessoa, vendo que alguma coisa, né, está errado. Porque hoje, para sair de uma situação, né, em relação ao suicídio, ela é um processo de multitarefas, né? Nós precisamos tanto do apoio da família, do psicólogo, né, do psiquiatra, da religiosidade, né, da comunidade. Então, é um conjunto para ajudar a pessoa a sair desse movimento. Muito bem, cara. Nosso tempo está praticamente encerrado, então nós vamos para a última questão que vai funcionar como nossa mensagem final. Aí eu deixo você falar e aí eu faço a prece também de encerramento aqui. Então a nossa última pergunta, ela vai ser a seguinte. Deixa eu colocar aqui para o pessoal enxergar. Como encontrar a alegria de viver diante das dificuldades da vida? Como amarrar com as razões para viver e ser feliz, com o tema que a gente trouxe. Eu vou usar uma pergunta, né, que um dia foi feita numa palestra aí no centro mesmo. Alguém me perguntou por que que a gente guardava somente os nossos sofrimentos, né? Por que que a gente só ficava preso nos nossos sentimentos de sofrimento e não se lembrava dos momentos felizes? E eu fiquei muito pensativa a respeito disso. E na hora acho que eu tive um movimento de inspiração. Porque se a gente for pegar 24 horas do nosso dia, né, a gente vive muito mais coisas prazerosas e felizes do que propriamente infeliz, né? Até nisso, a misericórdia divina, porque mesmo que você tenha uma doença, você não é uma doença 24 horas. Mesmo que você esteja passando por esse processo, você ainda tem os seus momentos de alegria, você tem os seus momentos de prazer, você tem, né, a misericórdia de coisas, né, que lhe vão trazer, né, momentos de felicidade. E a felicidade, ela é realmente momentos, mas se eu não estiver conectada com os momentos também, eu vou passar a vida toda procurando, né? Por quê? Porque a gente acha que a felicidade é aquele presentão que vai vir e que você vai ganhar, e não é. Todos os dias e todos os minutos a gente tem momentos felizes. Estar aqui falando com vocês, né, nessa horinha, é um momento de felicidade para mim, talvez seja um momento de felicidade para o Edmilson. Vamos ter momentos de sofrimento? Vamos. Tanto é que a gente fala na psicologia que a gente não ensina o paciente a ser feliz, a gente ensina o paciente a atravessar os seus momentos de sofrimento, né, para ele se manter estável, porque o sofrimento ele é um fato, ele é um movimento. Quando a gente não sofre de alguma forma, alguma situação, algum questionamento, a gente não evolui. Então, faz parte do nosso processo de evolução esse sofrimento. Mas a gente, né, com a graça e a misericórdia divina, nós temos muito mais momentos de felicidade, né, do que de tristeza. Eu ainda fui pensando, você vai falar assim, momentos, né? E realmente é verdade, né? Eu levanto de manhã, aqui em casa eu que faço café, né? Mas é uma coisa que é um movimento que eu gosto. Eu vou na padaria, eu volto. Às vezes é uma coisa assim, não é ter muito, é ter aquele momento de fazer o café, é o cheirinho do café, né? Então deixar tudo pronto. Então é uma coisa que me faz bem. Quer dizer, já são alguns minutos, né? Meia hora, até e aí saborear o café, né? O pãozinho com manteiga. Agora eu que deixei você muda, cara. Olha só, o Edmilson tinha mutado meu microfone. E é por isso que o processo de desencarne, às vezes, é muito difícil, porque muitas vezes eu vou perceber quantas coisas felizes eu tive e vivi com outra pessoa quando eu não tenho mais.
Então, se você olhar os pequenos detalhes da sua vida, o que você vive, não só com você, mas com todas as pessoas à sua volta, como momentos de felicidade, né? Tudo é felicidade, né? O Edmilson deu o exemplo aí do café, quando ele sai para comprar o pão e quando eu sinto o cheiro do café, e é um extremo um movimento de felicidade para mim. E por que, que eu vou esperar perder o Edmilson para eu lembrar que eu gostava do café que ele fazia, ou que eu sentia falta, né? E que eu ia sentir falta. Então, vivencie todos os momentos da sua vida, né? Sempre levando pelo lado positivo, sempre levando pelo lado feliz de cada situação. Até o sofrimento, ele tem, né, a sua beleza também. É isso aí. Então, eu falei do café, eu fui lembrando coisas pequenas, né? E aí a gente passa realmente, na hora que você vai botando na balança, acho que você passa, como você disse, a maior parte bem, se você perceber que aquilo é coisa boa, né? Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Bom, obrigado, Karina, foi muito bom essa parceria, né? A gente não faz muitos estudos juntos, né? Mas nós vamos fazer a nossa prece, o nosso tempo aqui já se esgotou, teria muito assunto ainda para a gente tratar, mas eu acho que já deu para... A gente falou mais de suicídio, mas sempre com a mensagem de otimismo. A gente quer, na verdade, mostrar para as pessoas por mais desafio que a vida nos ofereça, a gente pode ser um pouco mais feliz, a gente pode encarar as coisas com um pouco mais de leveza, nos dar o prazer, nos dar a oportunidade de se sentir bem, né? E a doutrina espírita é um instrumento de alegria para nós, é um instrumento que nos permite enxergar a vida de uma forma mais clara e, com isso, entendendo um pouco mais, a gente passa a ter mais coragem para enfrentar, para superar e entender, como a Karina falou, que nós temos momentos bons, momentos mais difíceis, mas que a vida é ciclo e as coisas vão melhorar quando a gente está no momento. Ter fé que vão melhorar, mas é uma fé raciocinada. A doutrina explica por que a gente está passando aquilo e que assim que a gente sanar aquela situação, tirar o aprendizado que a gente precisa, a gente vai estar numa outra condição e, portanto, vai estar numa condição melhor. Às vezes, pode ser até uma vida inteira de desafios, depende muito de cada caso, mas ainda assim é um processo para melhoria. Nós vamos fazer a nossa prece, que é basicamente um agradecimento a Deus por este momento, pelo aprendizado, por estarmos juntos, pelas pessoas estarem nos ouvindo, pela inspiração que vem do alto e que, portanto, nós somos os primeiros a pensar que a nossa vida pode ser vista de uma forma mais alegre, mais positiva, porque Deus é amor e que a gente precisa sentir esse amor dentro de nós. Que assim seja e até a próxima vez.